noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o fim de semana de cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus é transformadora. Ela tem poder para nos curar, nos libertar, nos salvar, nos dirigir, né? Dar direcionamento para nossas vidas, né? E nos ensina como devemos se comportar e viver de acordo com a palavra de Deus, né? Porque ela nos transforma. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Ezequiel aqui, a profecia é feita aos montes de Israel. A promessa de Deus sobre Israel, a restauração do povo de Israel, né? Então aqui no capítulo 36, e lá no versículo 9, o Senhor fala assim: porque eis que estou convosco, voltai-me para vós, e serei lavrados e semeados. Olha só, o Senhor aqui está falando dos montes de Israel, né? Que Israel, a gente sabe da história, Israel, ela foi devastada, né, pela permissão de Deus, e o povo se espalhou, muitos foram para outras nações, foram para outras nações, foram exilados, né, tudo porque eles desobedeceram a Deus. E como a gente desobedece a Deus? É fazendo a vontade de Deus, não vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Isso é desobediência. Além de eles irem para as outras nações também, eles se turmaram lá e também foram adorar outros deuses, né? Então, praticamente eles profanaram, né, o nome do Senhor, né? O povo de Deus se desvia, né, do Senhor, né? Buscando outros deuses, né? E isso não agrada a Deus. E eles também eles não acreditavam, né? Eles procuraram outros caminhos, não do Senhor. Isso não agradou a Deus, né? E Deus deu uma punição para Israel pela desobediência, né? Imagina Deus ali com eles, na presença dele, e eles se desviaram do caminho do Senhor, assim como nós, né? Só que, apesar do povo deles se desviarem do caminho de Deus, né? E profanarem contra o nome do Senhor, o Senhor, mesmo assim, ele o Pai zeloso e bondoso, e teve misericórdia de Israel, né? Porque era o povo de Deus, né? E Deus, ele traz eles de volta, né? Então ele traz todos de volta para a terra, né? Com a promessa de restaurar o povo, reconstruir a cidade devastada, desoladas, né? Abandonadas, né? E ainda sendo, Israel foi pelas nações inimigas onde eles estavam, né? Viraram tipo de uma chacota, de zombaria, né? Foram humilhados, foram envergonhados. Assim você vê lá em Neemias, né? Que ergueu os muros de Jerusalém, porque o muro representava o portão lá de dignidade de Israel, né? E a gente vê que a história mostra como o povo, a desobediência do povo, que fez eles caírem. Mas Deus puniu. A ira de Deus deu uma punição para eles, deixou eles ser isolados, destruídos e ficaram em outras terras, se espalharam o povo de Deus pela desobediência. Só que Deus jamais abandonou o seu povo, porque a nação de Israel, né, representava o próprio Deus, né? Só que eles não ouviram a palavra, ouviram o Senhor, viviam de acordo com as suas vontades, procurando os seus desejos e não fazendo a vontade de Deus, né? Então não agradou a Deus, né? E aí Deus ia honrar Israel, né? Fazer com que o povo retornasse, ia fazer com que eles prosperassem, eles crescessem, multiplicassem sua descendência, porque, né, eram poucos também, né? E Deus deu uma promessa de esperança para eles, né? Um retorno, um novo de Deus na vida deles. E também pelas nações que zombaram, né? Fizeram que o Israel foi um chacota, que na verdade zombaria, né? Nossa, esse é o povo de Deus, né? Como que eles poderiam fazer isso, né? E mais, e Deus estava preocupado, sim, né? Com Deus dá com o nome dele, né? Porque era o povo de Deus, né? E o povo de Deus profanaram contra o Senhor, né? O nome do Senhor, né? Porque o que acontece quando a gente profana o nome do Senhor? A gente porque você está fazendo, eu estou falando da palavra de Deus, né? Eu estou tentando cada vez melhorar a minha vida, tentando mudar, tentando largar vício, tudo para poder estar de acordo com a palavra de vida e santidade. Mas vamos supor, se eu estou aqui falando de Deus, mas eu vou aqui, vamos lá, falando de Deus aqui, estou pregando a palavra para vocês aqui para dançar um pagodinho no carnaval agora, né? Essa minha conduta não está de acordo com a palavra de Deus. Então eu estou fazendo o quê?
eu estou desrespeitando o nome do Senhor. Porque Deus quer que nós temos a conduta de acordo com a palavra dele. Se você vive para Cristo, você não vive para o mundo. Você tem que abandonar as coisas do mundo. E todo mundo fala assim, presta atenção. Todo mundo fala assim, mas não tem nada a ver. Tem gente que vai lá, tem pagode gospel. Gente, não tem isso. Não existe isso. Isso é coisa inventada do homem. Né? As coisas de Deus são tudo santa, é pura. A gente tem que abrir mão de nós mesmos, do nosso desejo da carne, para servir a Deus. Não existe isso. As pessoas falam, mas pode sim, hoje em dia pode o quê? A palavra de Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. A gente precisa entender isso. Você vê Moisés, quando eles tinham lá a tenda da reunião lá no deserto, lá, eles iam lá, não era todos que podiam entrar naquela tenda. Ali era um lugar sagrado, era um lugar santo, né? Ali era um lugar que só podia entrar aquele que Deus permitia. A gente não pode fazer também da casa de Deus a nossa casa, que acha que pode fazer o que quer, falar o que quer, andar como quer. Não é, não. A casa é a casa de respeito, né? Ali não é a sua casa, é a casa do Senhor. É o lugar de se prostrar, adorar o Senhor. Não é hora de fazer que você anda na sua casa, que você quer andar. Não, lá não. Ali é a casa de respeito, né? Então a gente tem que fazer as coisas para o Senhor com respeito. Então nós temos que pedir a Deus, pedir perdão ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me redimir, eu quero largar meus vícios, eu quero largar minhas atitudes, meus comportamentos, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, tudo para estar de acordo dentro da sua palavra e vem santidade. Porque todo mundo fala assim hoje, mas hoje em dia pode, hoje em dia não tem nada a ver, que Deus ele quer seu coração, Deus ele quer seu coração, mas ele quer a sua obediência, né? Ele quer que você seja uma pessoa tem uma conduta certa, de acordo com a palavra dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. O mundo está oferecendo muita modernidade, né? Não é isso. A palavra de Deus é para nos corrigir, é para nos moldar, é para nos disciplinar, é para fazer as coisas de acordo com a palavra dele. Não é para fazer as coisas, não é para só ouvir a palavra de Deus e continuar fazendo as coisas erradas, que não agrada a Deus. Não podemos. É para mudar, é para sair do vício, é para largar o mundo. Quem vive para Deus não pode viver para o mundo. Se você vive pelas coisas do mundo, você não vive pelas coisas de Deus. E você está escolhendo Deus ou o mundo? Não pode. A gente quando escolhe Deus, a carne, essa aqui não vale nada mais. A carne aqui, ela tem que morrer, a nossa carne. O desejo da carne. Você vive para o Espírito, né? Se nossa carne ainda está sentindo vontade, nossa carne vontade das coisas do mundo, nós não estamos vivendo para Deus ainda. Se nós queremos pedir para nós ajudar a tirar a vontade de viver para as coisas do mundo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas de Deus, porque Deus é santo, não é brinquedo não, a palavra de Deus. E essas nações, elas zombaram de Israel, né? Zombaram, de certo que eles falavam assim, né? Vamos falar nosso português assim, fala nós aqui. Nossa, viu aquele povo de Deus, olha como é que eles fazem lá, né? Como é que pode um povo de Deus assim, né? Quer dizer, estavam praticamente quando você tira sarro, ou você ofende um filho de Deus, um crente, que às vezes a pessoa tira sarro de um crente, você só fala essas coisas, né? Você está ofendendo a Deus, na verdade. Você está zombando, não é de mim. Está zombando do Senhor, do próprio Deus. E Deus ia fazer justiça. Ele ia fazer com que todas aquelas nações que riram, zombaram de Israel, né? Fizeram Israel perecer e virou chacota, zombaria. Estavam zombando de Deus. Deus ia punir aquelas nações. Eles iam sentir o peso da mão de Deus sobre eles, né? E Deus ia restituir a Israel, restaurar Israel, fazer eles prosperar. Ele ia dar mais terra e multiplicar a nação de Israel para mostrar que ele é Deus na vida dele, e não só porque Israel merecia, porque Israel na verdade nem merecia. Era um povo desobediente, teimoso, de coração duro, que não obedecia a Deus, né? Por isso que eles foram punidos, né? E foram assim dispersos pela terra, separou o povo, tudo, né? Foi para cada nações, por causa porque eles desobedeceram a Deus, né? Eles pecaram contra Deus. Mesmo assim, o Pai era misericordioso, o Senhor não abandonou o seu povo, continuou zelando pelo seu povo, porque o Pai tem cuidado pelos seus filhos, aqueles que creem nele, aqueles que ouvem a palavra dele. E mesmo eles ainda desobedecendo a Deus, Deus teve misericórdia deles, né? Porque tinha no meio deles também, tinham aqueles que eram tementes de Deus, os fiéis ainda no meio deles, né? Mas mesmo assim Deus teve misericórdia deles, né? Só que Deus fez isso, ele restaurar Israel, fazer com que o povo voltasse, prosperasse, estaria no meio deles tudo,
mas não por causa que Israel merecia. Nós sabemos que a história de Israel foi desobediente, ele pecou contra Deus, né? Ele profanou o nome do Senhor. Não, pelo contrário, Deus fez isso para honra e glória do nome dele, né? Porque o nome dele é santo, então nós não podemos fazer com que o nome de Deus seja profanado pelas nossas condutas. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que dar testemunho do Senhor na minha vida. Então, como eu dou testemunho de Deus? Fazendo a vontade de Deus. A gente de acordo com a palavra, porque se um dia a pessoa vai olhar para mim e falar, nossa, aquela ali ela é uma mulher de Deus, né? Por quê? Pelo meu comportamento, né? Agora, se a pessoa me viu em outro lugar, fazendo alguma coisa, nossa, você viu aquela lá? Já vai começar a falar, né? Você viu, ela é crente, mas ela estava lá, né? A gente fala assim de vez em quando, né? Mas tem pessoas que falam assim, você viu aquela pessoa é crente, mas você viu ela estava usando? Tomar cuidado, né? Porque a gente fala, né? Então tomar um pouco de cuidado com isso, porque nós temos que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus e respeitar, né, a nossa conduta, nosso comportamento, porque para as pessoas não falar, né? Que quando as pessoas falam da gente, na verdade estão falando de Deus, né? E Deus não quer, já quer que nós tenhamos uma conduta certa. Ele nos ensina direcionamento, conduta, tudo, para as pessoas não falarem, né? Nós temos que respeitar aquele que nós estamos falando dele, que é o Senhor, o Santo do Santo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que se preocupar, a gente tem que pensar nisso, né? E como também tem pessoas que às vezes a pessoa sai da igreja, às vezes não fica no ministério, né? Não dá certo, alguma coisa, e se você vai olhar aquela pessoa, agora vai sair da igreja e vai, dando só um exemplo, vai sair da igreja e não vai ser uma pessoa, mas ela pode ser uma pessoa temente a Deus. É importante a atitude dela, né? Porque ela continua sendo firme, né? No propósito do Senhor. E na palavra de Deus, que é importante. A palavra de Deus, ela é que vai nos transformar, nos renovar, nos tocar, né? Então Deus então ele fez com que as nações fossem punidas, que estavam em volta de Israel, né? Não pelo Israel, mas pelo nome dele santo. Glória a Deus, aleluia. Para honra e glória do nome do Senhor. E Deus, ele também, quando traz Israel, né? A restauração de Israel, ele faz com que o povo se converta, se arrependam daquilo que eles fizeram, né? As suas erros, as transgressões, pecaram contra Deus, a palavra do Senhor, né? Na verdade, as leis, as ordenanças de Deus. Então Deus faz com que eles voltem arrependidos, perdão, se arrependam, né? Se convertam e aí vivem de acordo com a lei, com a palavra do Senhor, né? E também Deus também faz com que eles prosperem, construam as cidades, né? Deus permite, doa terra para eles, multiplica tudo que eles prosperam bem, né? Isso que Deus fala que será com você, semeados, né? Serão lavrados, semeados, serão ser produtivos, abençoados, mas uma nação que esteja de acordo com a palavra de Deus, assim como Deus fala para mim e para você. Amém? Vou parar por aqui. Que às vezes a gente não consegue algo ainda, estamos em cativeiro, ou alguém falando mal da gente, porque a gente às vezes crente em Deus, confia na palavra de Deus, e às vezes também pode ser que nós um deslize, um descuido, o errar é humano, muita gente também critica o nosso pela uma falha que nós fizemos, um julgamento sobre a nossa pessoa, a nossa conduta, né? Assim como eles tiravam o sarro de Israel, né? Porque Israel era uma nação protegida pelo Senhor, é um povo de Deus, nós somos povo de Deus, Deus tem zelo por nós, e às vezes por causa de um deslize que nós temos, uma falta, um problema, as pessoas também julgam a gente, né? Julgam, olha, aquela linha de Deus, mas olha a situação da vida dela, olha como é que ela tá, porque tem gente que fala assim, olha, ela não vai pra frente, nossa, é na hora tanto continua. Já ouvi gente falar isso, as pessoas falam pra gente isso, sabia? Mas não importa isso, né? Importa o que você é para Deus, o que você está fazendo para Deus, o que você está semeando para Deus. Você está deixando Deus em primeiro lugar na sua vida? Você está dando tempo para Deus? É isso que é importante. Você está agindo de acordo com a palavra de Deus? Você está refletindo sobre as escrituras do Senhor que tem falado no seu coração? É isso que Deus quer de nós, né? Agora, o que os outros vão falar, meu filho, quem está falando de mim, na verdade está falando de mim, está falando de Deus, né? Quem está levantando contra mim, está levantando contra Deus, que vocês fizeram. Então, vão ter uma punição, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Toma muito cuidado com isso, né? E Deus também, assim como Israel, ele restaurou o povo que estava contra a gente, todos de nós, né? Depois de um erro, de uma coisa que acontece, uma falha, nós somos humanos,
assim como o povo de Deus, Deus perdoou, Deus tinha um zelo pelo povo dele, né? O amor por Israel, o povo de Israel, assim como Deus tem por nós. E às vezes as pessoas, por nossas falhas, nossos erros, às vezes nós cometemos porque nós somos humanos, o que acontece? O povo julga nós, fala mal da gente, julga, condena, ou até deseja mal, ou até julga assim, ser superiores a nós, né? Se achando e fala assim, né? Só que tem uma coisa, Deus está no comando e no controle de tudo. Muitas vezes Ele permite situações na nossa vida, até porque às vezes nós não buscamos Deus como deveríamos buscar, não pedimos orientação, não oramos, né? Fizemos as coisas conforme a nossa vontade, não queremos ouvir o que Deus tinha falado nas coisas, mas Deus fala tremendamente através da palavra dele para nós, né? Então, o que acontece? Deus ele vai nos honrar diante desse povo. E esses que perseguiram a gente, que falaram mal da gente, vão prestar conta para Deus, né? Então, vão prestar conta para Deus, né? Porque Deus, Ele ama os seus filhos, aqueles que confiam na palavra dEle, que esperam nele, né? E mesmo a gente errando, a gente tem que ter essa consciência, porque eu acho assim, a história de Davi mostra muito isso. Davi, ele errou, né? Ele também pecou contra Deus, né? E Davi, ele continuou adorando a Senhor. Ele continuou perseverante na fé, né? Ele sabia o poder de Deus, ele sabia a soberania de Deus, ele sabia que com Deus Deus poderia ajudar ele em tudo, o socorro dele vinha do alto, né? Então ele precisava da força de Deus, e mesmo ele errando, por isso que eu falo que o Davi é segundo o coração de Deus, o Davi, porque Davi era um homem simples, né? Ele tinha simplicidade, claro que depois ele teve um pouquinho de soberba, um pouquinho pelo poder que ele teve, né? Mas ele tinha simplicidade, ele tinha humildade no coração, né? Então ele fazia tudo que tinha para ficar feliz com o que ele fazia para Deus, né? Ele louvava, salmodiava. Então hoje tem que entender o seguinte: independente do seu erro, do que você fez, você errou, peça perdão para Deus, se arrependa, né? Porque a gente não é humano, né? A gente tem que pedir perdão para Deus porque nós não somos falhos, né? A gente sabe que nós erramos, nós não somos santos, santo é só o Senhor, né? E a gente tem que pedir perdão para Deus, né? E sim, né? E Ele vai sim entrar com providência na nossa vida. Ele sabe quem fala mal da gente, né? E quem fala mal de um crente, quem fala mal de uma pessoa que ora, que está buscando a Deus, também quer se consertar diante do Senhor, quer se redimir, porque nós não somos perfeitos, porque nós vamos errar, nós somos humanos. Moisés também errou, né? Se você vê lá, ele ficou exaltado quando o povo ficou exigindo dele. A gente vê que a gente mostra as falhas humanas, nós não somos perfeitos, mostra muito isso. Mas se nós se redimir, pedir perdão, se arrepender para o Senhor, né? Deus ele vai nos exaltar. Ele quer restaurar nossas vidas, áreas da nossa vida que às vezes estão paradas, estão sendo destruídas, estão desabandonadas, desamparadas, estão sendo motivo de chacota, né? De envergonhados, sendo humilhados pelas nações, ali as nações vizinhas, mas nós aqui é o povo, os vizinhos, ou os amigos, sei lá. Às vezes tem gente que fala mal da gente, né? Porque vê a situação da gente hoje, né? Que acha que não é favorável, mas para Deus tudo é favorável. Ele pega essa situação favorável, essa situação que nós estamos passando, cada um deve estar passando uma área difícil, uma situação, é a situação que Ele vai te abençoar, Ele vai te erguer, vai te exaltar para o glória do nome dEle, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, Ele não te abandonou, não. Independente do que você esteja passando, as circunstâncias que você está passando na sua vida, Ele continua sendo Deus na sua vida, né? Ele mostra para nós aqui nessa passagem que independente que Israel errou, né? Mesmo que ele puniu Israel pelo seu erro, pela sua desobediência, que não ter ouvido a palavra de Deus, ter buscado o Senhor em outros deuses e se prostituindo, se profanaram o nome do Senhor, né? Diante das outras nações, nações tiraram o sarro, chacota, né? Porque imagina o povo de Deus aí, né? Então, mesmo assim, o Senhor é um Pai zeloso, ama, e Ele resolve, a promessa de Deus é de restaurar Israel, né? Então, o Senhor promete para nós restaurar a nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas que nós fomos, assim, que não vai para frente, áreas que estão paradas, né? Áreas que fez nós cair também, né? O Senhor a promessa de Deus aqui é estar de pé na nossa vida. Ele vai restaurar a nossa vida, vai reconstruir a nossa vida, vai dar um novo de Deus, uma nova história, um novo rumo, um novo começo, mas não podemos esquecer que tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele vai fazer na nossa vida, não é só para nos agradar e nem é para
porque nós merecemos, não. Nós podemos entender, nós temos que entender isso, tudo é para honrar o nome dele, né? Nós temos que dar testemunha, não é da nossa, é do Senhor sobre nós. Dizemos aqui que Deus é soberano e ele continua sendo o mesmo Deus na nossa vida, né? E aqueles que tiram sarro da gente pelas situações, né? Ou aquilo que veio sobre a nossa vida e derrubou nós pela desobediência, alguma coisa que nós pecamos contra Deus também, né? Deus vai nos exaltar perante esses que nos riam de somos de nós, né? Porque ele é Deus, ele pode tudo, tá bem? Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei que área que você está precisando ser restaurada, transformada, né? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, que você está passando uma dificuldade muito grande, né? Ou talvez você está vendo um motivo de humilhação, de vergonha, né? De chacota. Lembre-se, tudo que estão fazendo com você, essa pessoa, não é por você, é pelo Senhor, né? E Deus vai entrar com justiça, né? Ele vai punir, né? E tudo que o homem plantar, ele vai semear. Isso nós não vamos poder fugir, né? Essa é a lei, né? Então nós temos que confiar no Senhor, buscar o Senhor de todo o coração. Aliás, Israel também tem que buscar o Senhor verdadeiramente de todo o coração, né? Que é o que Deus queria que eles fizessem, quebrantar aquele coração de pedra, aquele coração teimoso, desobediente, como nós, fazer um novo coração, né? Um coração que é capaz de entender a vontade de Deus, o coração que tem vontade de perdoar, né? Saber se colocar, porque nós temos que saber colocar como crentes fiéis a Deus, confiando na palavra do Senhor, né? E isso que Deus quer de mim de você, né? Então não se preocupe com o que esteja acontecendo na sua vida. Não se preocupe a hora que você está passando, Deus vai acabar com tudo que está acontecendo na nossa vida. A solidão, a escassez, né? A tristeza, né? A restaurar, né? Vai trazer um novo recomeço de alguma coisa que terminou, ou vai trazer de volta aquilo que já se foi, que Ele é Deus e tem poder para tudo. Vai colocar cada coisa no seu lugar, assim como cada pessoa também, né? Vai dar uma exaltação para nós, uma oportunidade, uma viagem. Eu não sei, o Deus é capaz de tudo. Ele pode restaurar. A promessa de Deus está de pé na sua vida, vocês confiar, você descansar. Amém? Gente, desejo um fim de semana abençoado. Receba a palavra de Deus no coração, tá? E confie na palavra de Deus, não duvide no Senhor. Não duvide, a palavra de Deus é transformadora, ela tem poder para tudo. A gente tem que crer na palavra de Deus. Nossa, Deus é tremendo. Eu vou já agradecer essa semana, porque para mim essa semana foi uma semana muito abençoada. Como Deus me ajudando. Não está sendo fácil, não, vou falar para você. Mas foi uma semana assim que Deus está me sustentando e eu sou grata a Ele todos os dias. Eu vou deitar e me levantar de louvor e adoração, porque o Senhor merece toda a honra de louvor e adoração, porque Ele é muito bom para nós, o tempo todo Ele é bom, glória. Então confia no Senhor, não deixe de confiar, não se preocupe com o que acontece na sua volta, não se preocupe com quem está falando de você, continua firme, perseverante na fé, no amor de Deus. Você vai ver que você vai ser vencedor, porque com Deus nós somos mais que vencedores. Desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E a palavra de Deus é isso, né? Ela nos traz alegria, nos dá esperança, renova a nossa vida, né? E a promessa, quem tem a promessa de Deus, a promessa de Deus não morre, né? Ela continua de pé, pode passar um tempo, mas a promessa de Deus, Ele fala que ainda está de pé na nossa vida e nós vamos ver, glórias a Deus, aleluia, que a de vir virá não tardará. Amém? Tenha uma boa noite, hein? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?